I don't own Bitcoin. I'm not short Bitcoin. So I've taken a neutral view. I do think, moving money into a more digital form. A moeda digital Bitcoin começou a ser negociada na Bolsa de Futuros de Chicago, nos Estados Unidos, e a cotação atingiu um novo recorde, equivalente a 60 mil reais. Para tentar evitar as oscilações bruscas que caracterizam essa moeda virtual, a Bolsa determinou que a negociação vai ser interrompida sempre que a alta ou a queda superar os 10%. O sistema foi acionado logo no primeiro dia. Cryptocurrencies went on a wild ride today, wiping out recent gains before recovering slightly. So what sparked the sell-off? We take a look by the numbers. Bitcoin plummeted 30% this morning to a low near 30,000 a coin, a level that it hasn't seen since January, before rebounding back near $40,000. Other cryptocurrencies also plunged, with Ethereum dropping 40% at one point to below $2,000. And Dogecoin, a meme coin that was started as a joke, fell some 25% in the past 24 hours. E o Bitcoin. Quanta gente me perguntou: por que eu vou investir em algo que não existe? Qual é o fundamento disso? Qual é o sentido de ter tanto dinheiro no mercado que, como disse um dos homens mais ricos do mundo, não faz sentido nenhum? E aqui estou eu, em 2021, vendo o mercado de criptomoedas se tornando cada vez maior e cada vez mais impossível de ser ignorado. E você? Você ainda está ignorando o Bitcoin? Você ainda está ignorando o mercado de criptomoedas? Ou você já tomou a sua decisão de começar a investir de forma inteligente e aproveitar um dos ativos mais rentáveis para 2022? No Bitcoin. Todo mundo fala que não deve se investir em Bitcoin, que na verdade é uma furada. Quando a gente escuta ouvindo na televisão alguém falando do Bitcoin, sempre vai falar negativo. E aí a gente está aqui, final do ano de 2021, depois de um ano horrível, tanto economicamente como também socialmente, né? Muitas pessoas perderam as vidas, muitas pessoas perderam o emprego. A gente teve um dos piores crash, tanto na bolsa como no mercado de criptoativos no ano passado. E hoje a gente está vendo essa alta do mercado cripto e essa alta do mercado tradicional. Então a gente agora tem que entender para onde é que vai o mercado cripto. Qual vai ser a próxima etapa do mercado cripto? Você acha que ele vai continuar a subir ou você acha que ele vai simplesmente acabar? Você acha que a gente está de frente à maior pirâmide financeira que já existiu na face da história? Ou você acha que simplesmente a gente está de frente à melhor oportunidade de fazer dinheiro? E eu te respondo. Antes da gente pensar nesse tipo de pergunta, a gente tem que pensar o porquê a gente investe em Bitcoin. Como é que funciona a nossa economia? Como é que funciona o nosso dinheiro? Muita gente chega para mim e diz: Igor, eu não vou investir em Bitcoin porque não tem valor nenhum. Sendo que muita gente não sabe que o que ele tem na carteira e o que ele tem no banco também não tem valor nenhum. Papel moeda, a moeda que você utiliza para pagar suas contas, para fazer alguma coisa, ela tem o valor que eu e a sociedade dá para aquela moeda, dá para aquele ativo. Então, se ninguém mais der valor para aquele ativo, aquele valor vai perder completamente a sua usabilidade. Diferentemente do que a gente chama de moeda fiduciária, o Bitcoin tem várias outras vantagens e várias outras diferenças. Uma das principais coisas que a gente tem que entender é o porquê que a gente chegou lá. Como é que a gente chegou até aqui? A nossa humanidade já vem de várias outras épocas que utilizavam formas de escambo, formas para eu poder trocar, por exemplo, 1 quilo de arroz com 1 quilo de carne vermelha e etc. E a gente já passou por conchas, a gente já passou pelos denários, a gente já passou pelo real, a gente já passou pelo dólar, e algumas ficaram e outras não existem mais. E o Bitcoin, ele simplesmente entendeu a forma que a nossa humanidade
utiliza o que a gente chama de dinheiro e ele tentou resolver um problema que é muito conhecido da nossa humanidade, que é a inflação e também a deflação. Muita gente fala de inflação, muita gente fala de deflação, mas pouca gente entende como é que isso funciona. O teu dinheiro que tu tem hoje no banco, ele depende de vários fatores. Um deles, o governo. Entra e sai governo, cada governo vai fazer as suas políticas públicas juntamente com o Banco Central. Além disso, o que é que você vai ter? Você vai ter pessoas que vão ter influências positivas ou negativas naquele determinado tipo de investimento que você está acreditando que é o teu dinheiro. Quando você está investindo o teu dinheiro ou quando você deixa ele parado, normalmente ele vai tender a perder valor, porque a moeda fiduciária já se provou durante o tempo que não é uma reserva de valor. Mas, Igor, o Bitcoin pode ser considerado uma reserva de valor? Para mim, uma reserva de valor é algo que eu vou comprar para proteger meu capital. Eu acho que a melhor reserva de valor que a gente tem hoje é o ouro, porque ele já foi comprovado durante o tempo que durante várias crises, durante vários tipos de governos, durante várias épocas, a forma mais segura de você proteger seu capital é com ouro. Por quê? Ele é escasso, eu não posso produzir mais ouro, e eu tenho quase certeza a quantidade de ouro que eu tenho na Terra, mas eu tenho uma quantidade limitada. E nós, seres humanos, damos muito valor àquilo que é raro, porém, aquilo que é útil. O ouro, ele não é caro e não é uma reserva de valor, somente porque ele é raro. Eu conheço um Nokia 3310, ele é extremamente raro, mas ele não é mais útil, então ele não tem mais valor para a nossa sociedade. Já o ouro, além de raro, ele é útil. Essas fases que a gente tem para poder definir uma reserva de valor, elas também se enquadram no que a gente chama de ouro digital, que é o Bitcoin. Criado dia 31 de outubro de 2008, pela primeira vez a gente teve acesso ao que a gente chama de white paper do Bitcoin, onde Satoshi Nakamoto, uma pessoa ou um grupo de pessoas, mostrou ao mundo a sua ideia de uma moeda descentralizada. Quando a gente fala de descentralização, a gente está falando que a gente está dando o poder do que é nosso, da nossa moeda, para as pessoas. Dessa forma, eu não dependo mais de um banco central, eu não dependo mais de uma ideologia política de um governante para poder ter um controle monetário daquele minha moeda. E o Satoshi Nakamoto queria deixar que as pessoas pudessem fazer transações people to people, peer to peer, ou seja, pessoas para pessoas. Se eu quero enviar dinheiro para o João, lá em Fortaleza, eu posso enviar diretamente para ele, sem precisar de uma validação de um banco central, sem precisar da validação de nenhum órgão para que eu possa estar validando aquela transação. Porém, para que eu possa trazer segurança para essa transação, eu vou ter o que a gente chama de mineradores. Eis aí essa semelhança que a gente gosta muito de utilizar do Bitcoin com o ouro. Os mineradores são pessoas que vão estar validando o enigma matemático, que vai ficando cada vez mais difícil e vai pedindo cada vez mais máquinas potentes para resolver aquele enigma. E esse enigma, a mineração, ela vai ficando mais difícil durante o que a gente chama um evento de halving, que é quando a gente divide o valor dado aos mineradores a cada bloco. Então a gente já teve mineradores que ganhavam 50 bitcoins a cada bloco, 4 anos depois aquele valor caiu para 25, depois ele vai sendo dividido ao meio a cada ano, 12,5 e assim por diante, fazendo com que a mineração seja cada vez mais difícil, porque a gente tem uma quantidade limitada de bitcoins. É em torno de 21 milhões de bitcoins. E aí você me diz, Igor, e o que é que vai acontecer quando o Bitcoin chegar a 21 milhões? Primeiro, isso vai ser muito difícil, porque vai ser cada vez mais caro e cada vez mais difícil você estar podendo minerar Bitcoin. Então vai ser cada vez mais raro e vai ser cada vez mais escasso você poder ter um Bitcoin. Então, a gente tem que visualizar realmente o Bitcoin como uma reserva de valor, porque ele entra nessa questão onde eu tenho raridade e usabilidade para aquele meu ativo. Outra coisa interessante é que o Bitcoin ele abriu uma caixa de Pandora com a tecnologia que se chama blockchain.
A blockchain ela não serve somente para você especular, ela não serve somente para você estar investindo no mercado de futuros, estar realizando o teu lucro e trocando ele, infelizmente, por uma moeda fiduciária. A blockchain resolve problemas que estão fora do mercado de criptomoedas, desde a confiança, desde a questão de você poder identificar transações em qualquer lugar do mundo e de qualquer pessoa. Isso é o que a blockchain faz. E o Bitcoin nos permitiu ter hoje o que a gente tem. Nós temos mais de 16 mil criptoativos hoje no mundo. O Bitcoin chegou à casa de $1 trilhão de market cap. Poucas empresas na Bolsa de Valores americana conseguiram esse patamar. E o Bitcoin hoje conseguiu. Além disso, a gente tem a segunda maior criptomoeda, que é o Ethereum, que nos deu a liberdade de ter acesso a contratos inteligentes. Os contratos inteligentes nos permitem fazer transações de pessoas para as pessoas e validar essas transações de uma forma descentralizada. Imagina se eu quero vender a minha casa e a pessoa diz, Igor, tudo bem, a gente vai selar esse contrato. Eu não preciso ir no cartório, não preciso enviar nada para ninguém, eu só preciso estar assinando de forma digital o meu contrato com a minha MetaMask, por exemplo. Isso nos faz ganhar tempo, isso nos faz facilitar a nossa vida e nos faz baratear os nossos custos, porque a gente não precisa estar pagando muito para estar tendo uma pessoa que vai estar validando aquela operação, como um cartório, por exemplo. A gente faz tudo isso de forma descentralizada. E aí vem a melhor parte. Hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo, em 2021, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um mercado novo. A gente está vendo a ascensão dos Play to Earn. E é por isso que eu queria gravar esse vídeo para vocês, né? Por isso que eu queria estar dando a minha opinião sincera sobre o que eu acho que vai acontecer com o mercado de criptoativos em 2022. Pela primeira vez, os jogadores tiveram acesso a ganhar para jogar. Eis o nome Play to Earn. Quando eu ganho para jogar, eu mudo completamente o contexto da coisa. Antigamente, se eu quisesse jogar, eu tinha que comprar primeiro o jogo, depois eu tinha que comprar um joystick, eu tinha que comprar um PlayStation, por exemplo, e eu tinha que ficar pagando para ter opções naquele jogo. Eu tinha que ficar pagando para ter cada vez mais usabilidade para aquele jogo. E aí chegou o Play to Earn, chegou o Axie Infinity, onde eu vou estar podendo investir de forma tranquila. Eu vou ter um NFT, ou seja, tokens não fungíveis, uma peça como se fosse de uma coleção de arte. E eu vou estar ganhando a cada vez que eu jogo aquele jogo. Isso muda completamente a indústria de jogos e também a indústria de criptomoedas. A gente viu hoje que um dos ativos que mais subiu na Binance foi a Gala Games, uma criptomoeda que eu tive a chance de comprar a 0.04, enquanto a gente está gravando esse vídeo ela está a 0.7, tendo uma alta aí de mais de 1000% no ativo em menos de 2 meses. Igor, mas por que você investiu nesse ativo? Por que você investe em metaverso? Por que a gente fala de metaverso antes do Mark Zuckerberg, o CEO do Facebook, mudar o nome da sua holding para Meta? Nós, investidores, a gente tem que entender como é que o mercado está reagindo, para onde o mercado está indo. Quando a Axie Infinity foi criada, e a gente viu a ascensão desse jogo, e a gente entendeu o mercado que ela tem e os problemas que ela resolve, a gente disse, isso é o futuro. Por mais que lhe pareça besta, por mais que você não goste de jogos, por mais que você não goste de NFT, por mais que você ache feio aqueles baiacu, você tem que aceitar como investidor que a gente está vivendo uma revolução. A mesma revolução que as pessoas viveram quando a gente descobriu o poder das DeFis em 2020 e 2019. Então, se eu pudesse dar uma dica para qualquer pessoa que está começando a investir, entenda mais como é que funciona os Play to Earns. Compreenda a blockchain e saiba identificar pepitas, verdadeiras pepitas que estão muito baratas hoje e que vão ficar cada vez mais independentes do ciclo do Bitcoin. Como assim, Igor? O Bitcoin ele tem seus ciclos. Ele valida as suas altas, ele valida as suas correções. Por conta do halving, por conta de várias coisas e principalmente por conta da
idade do Bitcoin. A gente está falando da criptomoeda mais antiga que a gente tem. Já fazem 13 anos que as pessoas estão operando aquela criptomoeda. E quando eu tenho isso, eu começo a entender e validar certas reações dos investidores. Porém, pensa comigo. Você acha que uma pessoa que está jogando e está ganhando dinheiro, uma pessoa que investiu no NFT, ela vai parar de investir no NFT? Aquele valor vai cair simplesmente porque o Bitcoin está tendo seu ciclo? Não. É como você pensar que por causa que as companhias aéreas estão com problemas financeiros e a bolsa de companhias aéreas dos Estados Unidos está caindo, a quantidade de pessoas que vão comprar obras de arte também vai diminuir. Não tem essa relação. E o futuro a gente vai ver cada vez mais essa distância da relação entre os play to earn e o próprio Bitcoin. Então, analisa mais, estuda mais sobre esse mercado, porque a gente está vivendo uma revolução e a gente está na melhor hora de poder aproveitar essa revolução. Então, não esqueçam, estudem, parem de achar que o Bitcoin é uma besteira, parem de achar que você não tem mais tempo de entrar no Bitcoin, porque sim, você tem tempo de entrar no Bitcoin e ainda é tempo de você aproveitar uma alta daquele criptoativo. Au revoir.